Bem-vindos, madridistas! Tudo bem? Que legal, hein? Ali com Até, Cucurella e Dandan Fries. Mesmo depois de o Marrocos eliminar a Holanda da Copa do Mundo ontem, o Dandan Fries fez uma ótima partida, mostrando ser um grande lateral direito. Bernardo Silva, a quem perguntam sobre o Real Madrid nas coletivas de imprensa de Portugal, diz: "Acho que com razão estou aqui para falar de Portugal. Já tenho bastante com a Copa do Mundo e depois falarei do Real Madrid." E Bastoni, todos os anteriores estão no Madrid. E Bastoni, olha, hoje foi publicado que ele é o objetivo prioritário do Real Madrid. Ao mesmo tempo, saiu uma notícia que acho que complica bastante isso e não tem nada a ver com o esportivo. E é uma pena, de verdade. Cara, se por isso ele for julgado, meu Deus, e sair culpado, é que não há nenhuma dúvida, mas já não é. É que vai sair uma sentença, agora vamos contar o que é que ele esteja envolvido em um processo assim, ou comece a estar envolvido em um processo assim. Isso é terrível, porque desativa qualquer coisa. Agora vamos explicar isso um pouco mais a fundo. Hoje aconteceu o sorteio do calendário do campeonato, que começa em 16 de agosto. Vamos ver se este ano teremos a pré-temporada que faltou no ano passado, em casa contra a Real Sociedade. Seguimos contra o Espanhol fora de casa, isso em agosto, 3 jogos em agosto. Quando vai ser essa data FIFA? Porque aqui eu não vejo nenhuma pausa. Isso é curioso, não é? Bom, Betis fora, Raio em casa e assim por diante. O que está em azul é fora, o que está em branco é em casa. Estreamos dia 16 de agosto contra a Real Sociedad no Bernabéu. Quando é o Atlético e quando é o Barça? 20 de setembro, Metropolitano contra o Atlético de Madrid, todo ano sempre em setembro. Chegamos lá, entramos dormindo e depois ou empatamos ou perdemos. Vamos ver se este ano a coisa muda um pouco. Acho que Mourinho não vai deixá-los entrar dormindo. E o Barcelona, 25 de outubro, mas não no Bernabéu, e sim em Barcelona. Ou seja, este ano a Liga se decide. Vai se decidir no Bernabéu? Bom, faltando 4 rodadas, né? Quando esse clássico do dia 9 de maio acontecer, na 35ª rodada, restarão 3 rodadas para o fim do campeonato. Vai ser como este, como na temporada passada, mas mudando o estádio, nesse caso vai ser no Bernabéu, e aí esperamos que o campeonato seja decidido lá, ou, se já tiver sido decidido, a favor do Real Madrid antes, né? Bom, então esse é o calendário, como eu disse, sorteado hoje, sempre direcionado, sempre as mesmas datas para os clássicos, sempre o Atlético em setembro, e o que muda um pouco é a primeira e a última rodada. A última eu não falei. Em casa contra o Deportivo La Coruña, em casa contra o Deportivo La Coruña. Certo, isso por um lado. Vamos falar sobre o Bastoni, porque hoje estava sendo publicado que, de fato, é a grande... Nico Slotterbeck está nessa lista, mas como ele se machucou, bom, tem vários nomes aí, mas o Bastoni é o principal candidato. E algumas horas depois, saiu uma publicação bastante preocupante na Gazzetta dello Sport, que diz o seguinte: Bastoni investigado por, o que começa com pros e termina com instituição de menores, o jogador envolvido na investigação de, o que começa com S e termina com Curtis de Milão. Desculpem, mas foi assim que falei nesses termos. YouTube, bem, enfim, acredita-se que, me desculpem, que não estava compartilhando a tela. YouTube. Acredita-se que, enfim, eu estou fazendo um vídeo sobre isso e então eles desmonetizam e tal. Isso já aconteceu comigo no caso do Prestiani e do Vinícius. E, meu Deus, eu não quero que aconteça de novo, que aconteça comigo de novo. Aí está a notícia, o típico, a Gazzetta dello Sport, e depois lá dentro desenvolve um pouco mais, algo muito desagradável, mas está sendo investigado, está acusado, está sendo investigado em um caso terrível, né? E isso, obviamente, em Madrid eu entendo que, embora seja uma questão que não é esportiva, não vai seguir adiante, não vai seguir adiante. Sobre o Asensio, acho que não vai dar em nada, apesar de ter sido complicado. O que aconteceu foi que o Asensio estava no Real Madrid, e o Madrid acreditava no jogador, na versão do jogador, e no final, o que parece que vai acontecer finalmente é que não vai dar em nada, né? Com todas as nuances que esse caso tinha, né?
mas nada a ver com o que era o que se acusava o resto dos outros investigados nesse caso, né? Mas claro, isso é de um cara de fora. O que você quer? Que é muito bom, um grande zagueiro, por sinal, mas, bom, com dois cenários aqui, um com a Inter de Milão, muito bem, mas com a seleção dele também não. A italiana já soma 3 Copas do Mundo sem aparecer, mas ele é experiente e um grande zagueiro. Mourinho quer ele, mas se depois acontece isso, então, eu entendo que havia muito interesse. Esse interesse deve ter diminuído, porque o Madrid não é um alvo. No Madrid, nem ninguém. O Villarreal contratou Tomás Partey, mesmo já se sabendo tudo sobre ele, é importante mencionar. Ainda assim, Tomás Partey segue jogando, né? Com a sua seleção também, com a de Gana. Não pôde entrar no Canadá, mas pode estar nos Estados Unidos. E aí cada clube toma suas próprias decisões, mas acho que o Madrid não vai seguir adiante com isso. Vamos, me parece. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham, mas me parece que seria arriscar demais se meter em uma confusão. Vai saber se depois desse processo esse cara, você o contrata e amanhã ele é processado e condenado. E, portanto, vai ser preciso buscar outro zagueiro e o mercado está do jeito que está. Alguém vai, mas para quê? Queremos mais zagueiros? Se temos Konaté, se temos Rüdiger renovado, se temos Militão, que mesmo estando lesionado vai voltar, temos Asensio também, temos Hauser, já são 5, mas querem negociar o Asensio, e do Militão não confiam totalmente. Pelas lesões que teve, Rüdiger é um homem renovado no contrato. O resto não sabemos, pois desconhecemos seu estado. Se ele tiver muitos jogos para disputar, vai ter muito desgaste físico. Como aconteceu nesses últimos anos, isso pode cobrar um preço. Se está pensando em outro zagueiro e talvez tenha ali um grupo de 5, mas como você tem vários que estão meio machucados, vai jogando um pouco com isso. Ou seja, que não aconteça o que aconteceu em outros anos, né? Que não se repita como em outros anos, quando Bastoni foi cogitado e não aconteceu. Não seria a primeira vez. Se o Madrid desistir, pode ficar com o elenco atual como já vimos antes. Já vimos isso em outras ocasiões. Vamos ver o que acontece. Vamos ficar de olho nas próximas horas do mercado do Real Madrid, que a coisa não está se movimentando muito. E eu queria falar disso também, porque ontem eu estava analisando os jogos da noite e reparei em uma coisa, em um detalhe que eu pensei. Será que passou despercebido para as pessoas ou não? Para mim, parece que isso parece uma foto. Bom, é uma foto espetacular. Apesar de parecer que não é do jogo de ontem, é sim. Não sei quem tirou ou como, mas isso é do Bono defendendo. Esse pênalti desse jeito no Somerville, no jogador, muito bom jogador holandês. Que o cara, bom, teve esse azar na disputa de pênaltis. Porque na frente dele estava o goleiro marroquino Bono, que é muito inteligente e um grande jogador. E nos pênaltis, ele é um tormento, porque além disso, o cara improvisa com técnicas para defender pênaltis. É impressionante, sério. Bom, a ação foi da seguinte maneira. Tem uma imagem da arquibancada. Tem uma imagem da arquibancada que está muito boa. Não sei, é uma imagem dessa, da Copa do Mundo. Então a gente vai poder usar um pouco dela. Este Somerville se preparando para o pênalti. E reparem, eu disse a mesma coisa, disse o que falei no último vídeo. É a primeira vez na minha vida que eu vejo um goleiro defender um pênalti assim. Desse jeito, quer dizer, uma bola que vai. Não ia no ângulo, mas ia alto e para um lado. E um goleiro que defende um pênalti assim. Você pensa, como ele pulou? Na verdade, ele não pulou nem se lançou para nenhum lado. O que ele fez foi o que já tinha testado na Copa Africana, que eu não tinha visto e que agora vi. Que aqui no X colocaram uma imagem incrível contra quem foi ontem, já nem me lembro, em um jogo da Copa Africana. Deste janeiro passado, ele fez isso. O que Bono faz aqui é, bom, apostar tudo de um lado e fazer o gol ficar metade do tamanho. Se você aposta tudo em um lado e a bola vai para lá, porque muitos jogadores nem olham para o goleiro antes de chutar, é que você já ganhou 70% do pênalti claro. Ou seja, você cobre muito mais o gol quando o cara já escolheu, né? E foi isso que Bono fez. Ele defendeu esse pênalti de um cara na Copa Africana de Nações e ontem fez a mesma coisa. Me parece uma genialidade desse homem.
Na Copa do Mundo, as partidas são decididas nos pênaltis, como no caso do Paraguai. Mesmo em má fase, a Alemanha nunca me parece assim. E a diferença entre Holanda, Países Baixos e Marrocos era essa, era uma disputa de pênaltis. E agora é isso, acabou de começar o jogo da França, no momento em que estou gravando isso, e a França é muito melhor que a Suécia. Mas, se a Suécia aguentar e for para uma disputa de pênaltis, tudo pode acontecer. Bom, no A Todo Gol estamos todos os dias fazendo o programa, convido vocês a assistirem o canal, vou colocar aqui na descrição o link do último vídeo, o programa que gravamos esta manhã, e essas eram minhas previsões, eu já errei uma. Falta a minha. México, se não terei problema em casa. Costa do Marfim, em relação à Noruega, acho que passa. Depois França contra a Suécia, acho, porque claro, tem que dizer acho, Vander, com as surpresas desta Copa do Mundo. Bom, então por aqui, amanhã vamos falar sobre tudo isso, então é isso. Muito obrigado por estarem no A Todo Gol, no Dedistar Espanhol. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Até mais. É assim que nos despedimos. Hoje, coloco esse trechinho, bom, só um pouco, pela graça das previsões para os jogos de hoje. Noite na Espanha, ainda é meio-dia, tarde nos Estados Unidos. E é isso. Como disse, coloque o link na descrição para que vocês possam nos seguir e conferir o programa. O que estamos fazendo todas as manhãs aqui em Dallas, na cidade sede, em um dos centros neurálgicos desta Copa do Mundo. No Distar Espanhol, estou feliz de voltar à TV depois de 5 anos. E bom, conciliando isso com o canal do YouTube, não é fácil. Por isso, às vezes fazíamos 3 vídeos, mas passamos de 3 para 2 vídeos. Porque não damos conta, não dá tempo. Mas tudo bem, seguimos em frente. Fico feliz que continuem acompanhando o canal. Deixem um like no vídeo, se vocês gostaram, se inscrevam, deem hype no vídeo, aí na opção de hyping. Deem hype, porque isso ajuda muito o canal. E é isso, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!